Você percebe, então, uma espécie de desconhecimento da pessoa. A Olimpíada é um negócio que eu prefiro até do que Copa do Mundo, acho que eu vou ser xingado nos comentários, mas, cara, a Olimpíada é um troço que a pessoa tá, tá rolando a Olimpíada, porque você sabe que não existe argola feminina. Por mais que eu sinta o meu corpo forte, funcional, capaz de várias coisas, eu sou mulher, né? Sempre queria ter menos gordura na barriga, um bracinho mais fininho. Não, braço eu não ligo, eu gosto de ser forte, assim. Tipo, gosto de ter umas costas largas, um bração. Mas às vezes é de um lugar de zero direito de fala. Esse dia o cara falou assim, quer se machucar? Só fazer crossfit. Eu falei, tá bom, tô com 5 minutinhos, eu vou xeretar o cara. Ela não faz nada. Cara, nem musculação direito faz. Ou seja, como é que você pode falar alguma coisa que você não conhece? Sabe, time, tudo em ordem? Hoje estamos com uma pessoa maravilhosa. Conheço já faz bastante tempo. Trato como se fosse uma irmã mais nova. Às vezes rola um ciúme do namorado, mas brincadeira. Tá tudo certo. A Paty Moura. Na verdade, a Paty é uma educadora nata. Ela atende num colégio aqui da cidade de Curitiba umas crianças do ponto de vista de ginástica artística, a crossfiteira, pesista e ginasta por natureza. E a Paty ainda faz um processo itinerante que vai em algumas cidades e apresenta workshops de ginástica para as pessoas. Então, sem mais delongas, câmera nessa menina que é bem mais bonita do que eu. Tudo bom? Oi, nego, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho, né, de tudo que a gente gosta de viver, que é o esporte, a atividade física. Maravilha. Me conta uma coisa, sempre para quebrar um gelo, assim, tá, que de repente a pessoa fica nervosa, mas não parece que tá nervosa. Se pegássemos tubos de ensaio e vamos montar uma Patrícia, quanto disso é LPO, quanto disso é crossfit, quanto disso é ginástica? Eu acho que eu tenho a resposta, mas eu quero ouvir de você. Nossa, que difícil. Mas eu diria que a maior parte talvez seja ginástica. Ginástica abriu o caminho para eu fazer outros esportes. Sempre fui uma criança muito ativa, né? Mas acredito que a ginástica me possibilitou fazer as outras coisas. Inclusive na questão de base, né? Cheguei no CrossFit, tinha uma base de mobilidade, força. Então acho que eu colocaria aí pelo menos um 50% de ginástica e dividiria o resto ali. E é uma das coisas que eu mais amo fazer, não me vejo não fazendo, e eu acredito que criou realmente uma base para eu poder fazer todo o resto. Mas me conta, você chegou de meninota e tipo assim, eu quero ir pra Olimpíada, eu quero competir, como é que surgiu isso na tua cabeça? Não, bem o contrário, assim. A ginástica é um esporte que começa muito cedo, né? Sim. A iniciação realmente é bem precoce, e eu comecei muito tarde. Eu comecei ginástica quando eu já tinha 12 anos. Caraca. Então, pro esporte, eu era velha, né? Eu não tinha mais muito o que performar. Mas eu cheguei lá de um jeito curioso. Eu estudava em um colégio público e as minhas amiguinhas da rua estudavam em outro. E no colégio delas tinha baliza, sabe? Que fica dançando na frente da banda. E elas faziam baliza. E delas iam para as aulas de baliza, aprendiam as coisas... E a gente ficava no condomínio brincando ali e elas iam me ensinando. Então eu aprendi a fazer handstand, essas coisas tudo meio que ali. E nas aulas de educação física, estudei em colégio público, né? Não tinha muito, né? Aquela aula meio rola-bola, né? E eu não gostava muito de rolar bola nem nada, então eu ficava ali na parede me loqueando, né? Fazendo as coisas que elas me ensinavam, né? Eu ficava lá no canto sozinha. Daí um dia a professora falou, nossa, você já pensou em fazer ginástica? Só que eu nem conhecia, né? Nem tinha esse conhecimento do esporte, nem de nada. Daí, ela pegou um papelzinho, assim, com o telefone, o endereço do lugar, e falou, leva pra sua mãe. E daí, a minha mãe me levou e eu comecei a treinar ginástica. Então, no começo foi tudo meio assim, tô conhecendo, acho que é legal, gostei. Depois de um tempo ali, eu vi que dava pra ir bem, pelo menos nas competições regionais aqui, daí eu entrei com uma cabeça um pouco mais competitiva. Mas acho que eu nunca sonhei com Olimpíada porque eu tinha essa realidade, né? Comecei muito tarde. E por muito tempo eu treinei com meninas muito mais novas do que eu. Então eu via que elas evoluíam muito mais rápido, né? Criança faz 1 ou 2 vezes, tá ali, enquanto eu tinha que batalhar muito mais tempo para conquistar as mesmas coisas. Mas daí, nessa fase de competição regional, você já tinha eu gosto de tal aparelho ou performo melhor em tal aparelho? Não é bem assim? Sim. Eu sempre fui mais potente, né? Então, eu tinha mais facilidade com solo e salto. As coisas que tem mais salto, né? E eu gostava mais, né? Trave, acho que é muito difícil uma menina que você veja que gosta de trave, porque dá muito medo, realmente. Sim. Paralela, eu gosto mais hoje no CrossFit do que naquela época. Porque acho que agora, como eu tô forte, é o aparelho que eu mais consigo manter fazendo algumas coisas, né?
Mas eu tinha, assim, realmente solo e salto, acho que era um destaque, assim, eu conseguia evoluir um pouquinho mais rápido do que os outros. Porque pensando bem com 12, você tem uma certa noção do mundo que te rodeia, né? Com 6, tipo, não, vamos fazer. Daí você treinando com crianças, com 12 ainda é criança, né? Mas uma criança um pouquinho mais velha, você fala, não, de repente comecei um pouquinho mais tarde e tal. Faz sentido. Faz bastante sentido. Daí, você não tinha intenção de competir, mas queria ficar próxima do esporte. Daí que começou a rolar essa ideia de querer ensinar, como é que... Então, eu comecei a fazer ginástica num clube ali de Curitiba, e depois de um tempo, a política do local ali era muito focada, na época acho que a seleção treinava ali, então tinha o iniciante, tinha o intermediário, mas o passo para o alto rendimento era muito grande, a gente sabia que a gente nunca ia dar esse passo. E uma das mães conheceu um projeto na Universidade Federal, que era um projeto para crianças, era gratuito, e a gente começou a treinar lá, e era um projeto muito legal. Eu nem sei se existe ainda, mas é muito legal. Quem dá aula é os acadêmicos da faculdade. Tem um coordenador, né, que mapeia tudo, ensina, mas os acadêmicos dão aula. E na época eu peguei uma junção de acadêmicos muito boa, que eram 3 meninas que tinham sido ex-atletas e queriam muito trabalhar com isso no futuro. Então eu fiquei treinando um tempo na Federal, e quando eu prestei vestibular, eu estava treinando lá ainda. Então, quando eu passei no vestibular, elas foram bem legais, assim, comigo. Elas já conversaram ali, o que você pensa pro futuro? Você vai querer continuar treinando? Você vai querer começar a dar aula? Então, elas tiveram uma conversa muito aberta. Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz federal também. Meu primeiro ano de faculdade, eu já comecei a estagiar nesse projeto. Então, a minha transição para ser técnica foi muito natural, assim, eu queria continuar vivendo aquilo, já não tinha mais tanto a perspectiva de competir mesmo que regional, já não tinha mais isso, e eu acabei migrando de uma forma bem natural, assim, e suave. Entrei na faculdade e já comecei a estagiar com isso. Mas você ficou dos 12 aos 18 nesse projeto, ou você saiu, voltou? Como é que é? Não, eu fiquei... é bastante tempo, né? Eu fiquei, acho que, dos 12 a... acho que eu fiquei uns 2 anos lá no outro local, né? E depois eu migrei pro projeto. No projeto, acho que eu fiquei uns 3 anos, né? Caraca. Eu entrei na faculdade, na verdade, com 17. Tudo explicado. Eu entrei com 17. Eu não fui na minha festa de calouro, porque eu só fazia 18 em dezembro. Puta que sacanagem. Então, eu fiz o meu primeiro ano inteiro com 17, eu só fiz 18 no final do meu primeiro ano, e daí eu fiquei mais ou menos uns 3 anos lá nesse projeto. Entendi. E me conta uma coisa, acelerando um pouquinho mais, mas aqui é importante, e acho que é uma pergunta que as pessoas têm interesse em fazer. Levando em consideração que as atividades da ginástica artística são diferentes para meninos e para meninas, como é que foi essa transição para os movimentos ginásticos do CrossFit, levando em consideração que todo mundo faz tudo? Sofreu um pouquinho no começo? Bastante. Mas, assim, eu me sinto muito privilegiada. Isso eu falo em todos os lugares, né? Acho que a base que eu tive da ginástica me permitiu evoluir no CrossFit muito mais rápido do que alguém que começou do zero. Então, isso, eu nunca vou tirar esse privilégio. Mas também veio uma cobrança ali, né? Tive muita dificuldade com o Ring Muscle Up. Ring Muscle Up foi um dos meus calos ali, e realmente eu nunca tinha treinado argola, porque é um aparelho masculino, né, não tem dentro da ginástica feminina, então eu nunca tinha nem pego numa argola, não tinha treinado aquilo, e quando eu cheguei no CrossFit, eu enfrentei ali algumas batalhas, né, o glide keep, o bar muscle up, não passar o pé da barra, e todas essas coisas, mas ring e butterfly foram a guerra, né, butterfly ele é muito diferente de tudo que a gente vive na ginástica, não tem essa mecânica. Então, por mais que eu era coordenada, eu era forte, era um padrão que meu corpo não conseguia reproduzir, assim, eu me perdia muito no balanço, mas acho que o ring foi o mais desafiador. E hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu vejo que isso foi muito importante. Porque, na época, as pessoas falavam assim, mas você veio da ginástica, como que você não faz ring? E eu ouvia isso com um tom de crítica. Né? Tipo, como que eu não faço isso se eu vim da ginástica? Mas não, era falta de conhecimento das pessoas, de entenderem que não tem argola na ginástica feminina.
E acho que também eu fui imediatista daí, né? Essa crítica, esses comentários fizeram com que eu quisesse fazer o ringue de qualquer jeito. Então eu ia pro box e ficava lá me balançando e eu vou subir. E eu era forte, então saiu no streak, saiu alguns, mas com zero eficiência. Então eu nunca sabia quando eu ia conseguir fazer esse movimento. Uhum. E eu tive que passar por um processo de reprogramação. Fui pra minha primeira competição RX, fiquei no pódio do CF League e quando a gente voltou do CF League, a gente falou, não, a gente vai ter que parar de fazer esse movimento para você aprender ele do zero. Então demorou muito mais, mas eu acho que foi um processo muito importante para mim, assim, para eu ter, acho que até empatia de poder ensinar isso melhor, porque eu vivi a dificuldade, né? Tinha dias que eu falava pro Xan, cara, acho que eu nunca vou conseguir fazer isso, acho que meu corpo não vai entender. E ele falava, não, calma, ele é mais paciente, né, do que eu. Bem mais paciente que ambos juntos, digo-se de passagem. Mas então, foi muito importante, assim, hoje o ring é um dos movimentos que eu mais gosto de ensinar. Acho que porque eu vivi todas as fases dele, fase difícil e tudo. Esse é um ponto que eu queria chegar. Mas essa tua explanação é maravilhosa porque ela rendeu outras 3 subperguntas, né? Você percebe, então, uma espécie de desconhecimento da pessoa. A Olimpíada é um negócio que eu prefiro até do que Copa do Mundo, acho que eu vou ser xingado nos comentários, mas, cara, a Olimpíada é um troço que a pessoa tá rolando a Olimpíada, porque você sabe que não existe argola feminina, né? Esse é um lado. O desconhecimento, você matou a charada. O outro ponto que eu queria chegar é justamente esse, né? Parece uma crítica pelo desconhecimento. A pessoa não sabe porque não foi exposta ao negócio. Agora, do ponto de vista de alguém que entende, por mais menina que tivesse sido na época que começou, deve, para quem é purista do esporte, falar assim, puta, o que os caras fazem é desse tamanho em comparação com o que a gente faz. Porque se o objetivo do cidadão é subir na barra, numa trave, alguma coisa assim, é ali que começa a minha apresentação. Ou seja, é muito pequeno, é muito incipiente o que a gente aprende em CrossFit sobre movimento ginástico, né? É uma parcela muito pequena, né? Acho que o CrossFit ele foi muito inteligente em pegar alguns movimentos, mas tem uma gama, uma variedade de coisas que podem surgir ainda, né? Nos cursos da RC eu sempre falo disso, que o handstand, pra mim, talvez é uma dos movimentos que mais tem um leque gigantesco para surgir coisas. Sim. Porque é uma parcela muito pequenininha de um esporte que existe há muito tempo, tem um código de pontuação com inúmeros movimentos. Extremamente complexo. Que a cada ciclo olímpico surgem atletas fazendo novos movimentos, então é uma variedade muito grande para uma parcela. Mas também eu entendo, né? Porque são objetivos diferentes das modalidades. Então até entendo, mas eu acho que tem muita coisa ainda que não, mas pode aqui, ser o que eu me refiro é você veio como uma ginasta, daí você olhou e falou assim, cara, os caras estão achando que é só isso, não pode, tem que ter mais. Agora, você tocou um troço bem importante que eu também senti isso ao dar aula. Tenho muita dificuldade em fazer pistol, porque os meus tornozelos são de aço, levando em consideração que eu corri Ironman, não sei o que, tarará. A dificuldade que eu tinha me fez virar um coach melhor naquele movimento, porque eu não sabia fazer. Cara, pode ser um pouco de falta de força de glúteo. Pode ser isso, pode ser aquilo. Daí você ficava, depois que o aluno ia embora, você ficava treinando. Hoje é um movimento que eu ainda não sei fazer tão bem quanto a senhorita que colocou numa postagem que parecia um sapinho de um lado pro outro. Quer aprender pista? Quase que eu falei, vou interagir, mas é sacanagem, porque ela sabe que não funciona. Mas me ajudou bastante do ponto de vista de ensinar, porque se você tem dificuldade, você... puxa, eu, né, mais velho, e acho que eu sou a segunda geração de coaches da cidade, era uma espécie de, cara, eu sei fazer todos os movimentos para poder ensinar. Hoje eu já não vejo mais assim, mas eu entendo que facilitou muito o meu entendimento, e daí facilitou muito o processo de ensinar a outra pessoa. Né? Então acho que bem legal esse ponto. Eu não sabia que você sofreu no Ring Muscle Up. Nossa, nego, sofri muito. Mas a transição do Bar Muscle Up pro Ring Muscle Up foi longa, então. Então, na verdade, assim, não é que foi longa. É que assim, daí eu comecei a tentar me jogar na argola, saiu o street. Então, na força, saiu. Daí, porque eu era forte, tipo, o Xan me ensinou o false grip, saiu. Só que daí, força é limitada, né? Pra fazer um workout, eu fazia 1, 2, acabou, né? No meio de outros movimentos. Daí eu comecei a tentar balançar. Só que eu balançava com false grip.
Então, quando eu perdi o false grip, eu não conseguia mais fazer o movimento. Não tinha uma eficiência para ter um volume de repetições. Tanto que na minha primeira competição RX, eu aqueci, mas eu não sabia se eu ia conseguir fazer na hora, porque era assim, era tipo meio de lua, assim, hoje é um dia bom, vai subir, hoje não é. Então, acho que hoje também tem isso, né? Hoje, estudando mais e vendo, eu acho que são movimentos que eles acabam gerando na gente essa conexão, né? Porque tem muscle up nos dois, né? Mas o padrão que hoje eu faço de argola e de barra é muito distante, né? Uhum. Então, é muito difícil de você transferir algumas coisas. O que me ajudou muito é que eu já conseguia manter a perna junta, já conseguia ter um bom balanço. Então, corrigir foi um pouco mais fácil, mas mesmo assim, acho que a gente ficou uns 6 meses, assim, só fazendo educativo, sem fazer ring. Uhum. Os únicos rings que eu fazia eram com a ajuda... tem até um vídeo lá na grade. Olha! Um dos primeiros dias que eu recebi um elogio do meu coach. Falou, nossa, tá melhor. Eu falei, olha, vou até gravar esse dia. Aceite, porque eles não são vários ao passar dos meses e dos anos. Vai diminuindo, né? Não, sacanagem. Mas me conta uma coisa, porque você veja como é engraçado, né? A questão talvez de gênero ou a questão de passado esportivo. Eu aprendi, assim, não era desse jeito. Se é terça-feira e tá ventando, eu consigo fazer, ou se tá chovendo, eu não consigo fazer. Mas eu aprendi por causa do Ricardinho da Trinos, que falou assim, ué, mas você não vem da natação? Eu venho. Você não sabe nadar borboleta? Sei. Cara, o movimento da argola é similar, tá, não sei o que. E eu me lembro que da transição do ring muscle up pro bar muscle up demorou um tempo. Fez ring primeiro? O ring eu consegui fazer com acho que uns 4, 6 meses de crossfit. Aí do ring pro bar era, eu vou fazer eu vou descer, eu vou swingar de novo, fazer 2, então demorava um tempão no odd. Aí, como o objetivo do odd é aumentar um pouco a intensidade, eu falo, puta merda, eu vou fazer depois, me dá um pull-up, me dá um chest to bar, alguma coisa assim. Mas, acho que tem a ver com o passado esportivo, porque como eu gostava de nadar a borboleta, apesar de, quando eu era mais novo, nadar bem costas, mas eu achava bonito e tal, facilitou. Quando eu entendi que tinha uma certa conexão, de fato, de praticar outros esportes e tentar trazer, isso facilitou um pouco. Acho que a transição é boa, né? Quando a gente consegue fazer essas conexões, né? Essas analogias, né? Eu não sei nadar borboleta até hoje. Então, não, sabe? Sim. Então não deu certo. Não, sabe? Dá jeito, dá jeito. Bom, pode não saber nadar borboleta, mas é campeã brasileira. Campeã brasileira. Campeã paranaense de LPO. Eu fui descobrir isso esses dias. Estudando lá sobre a senhorita e tal. Como é que foi isso? Então, eu queria competir o meu primeiro RX, né? Mas peraí, competir RX numa competição de crossfit, porque RX Isso, queria competir meu primeiro RX, queria subir de categoria. E um dia alguém falou assim, mas é que você é RX só de ginástico. E assim, na época doeu, mas eu precisava desse tapa. Porque realmente eu era RX só de ginástica. Quando eu parei para analisar a tabela das cargas que eu tinha que levantar, eu não levantava. Então, realmente, eu era RX só de ginástica. Eu falei, beleza, então eu vou treinar LPO. Se é isso que eu preciso fazer, vamos fazer isso. Daí eu comecei a fazer personal de LPO, fui pro RX, fui muito bem, fiz os snatch lá. Eu lembro que a prova era assim, 3 ou 4 quilos mais leve do que meu PR, assim. E Caraca. Eu fiz, fiquei bem feliz, nossa, comemorei um monte. E nesse processo, eu entendi que eu tinha uma facilidade. Ativação e mobilidade. Então, depois que me ensinaram a entrar embaixo de uma barra de snatch, eu conseguia fazer isso. E daí a minha tarefa era ficar mais forte. Por mais que as pessoas acham que eu tenho uma perna muito grande e tal, eu não tenho tanta força de membros inferiores. Então, essa foi uma das batalhas ali. E daí, nesse processo, a galera do boxe ia competir, um paranaense, assim, vamos. Eu falei, vamos. Fui do jeito que eu tava, com o peso que eu tava. E eu ganhei o paranaense. Olha! Então foi muito legal. Daí dali, o Hussein, eu comecei a treinar com o Hussein. Daí eu comecei a fazer aula com o Hussein. A gente foi para um catarinense, eu ganhei o catarinense. Foi a maior carga feminina, ganhei o Sinclair. Olha! E classifiquei para o brasileiro. Então eu competi um brasileiro de LPO. O brasileiro não foi minha melhor experiência, assim, acho que eu tava muito bem fisicamente.
mas faltou psicológico, assim. Acho que a batalha de entrar num brasileiro me afetou, né? E daí o LPO é aquilo, né? Eu errei o primeiro snatch, eu me abalei, eu errei o segundo e eu errei o terceiro, porque tem que ter muita cabeça. Hoje eu entendo isso, mas na época eu tive que perder peso pra entrar na categoria, então tinha muita coisa envolvida, foi tudo muito legal, mas o dia da competição em si, eu não consigo ter uma lembrança tão gostosa, sabe? Porque eu acho que faltou cabeça, faltou um pouquinho de maturidade mesmo, mas eu sou muito feliz, porque competi um brasileiro de LPO. Não competi brasileiro nem de ginástica, competi de LPO. Achei muito legal, foi muito... Agora, isso é pura verdade. Eu tenho cargas que eu consigo levantar, até hoje mais aposentado, tá, não sei o quê, mas tem uma carga que eu posso colocar um peso grande e 2 menorzinhos. Eu coloco um médio, outro médio e um pequenininho. Se eu coloco aquela carga daquele jeito, já travou tanta vez, cara, não vai dar. Então você entra na barra, eu não diria com medo, porque se eu não conseguir levantar, não tem ninguém lá fora no meu box esperando pra me bater. Mas você, tipo... Ai, já não subiu isso aqui algumas vezes, tá? Então, você vê, às vezes, como vocês sabem, já foram lá no box e tal, tem aquelas anilhas coloridas, cara, eu tenho que fazer um enjambre de 2 anilhas pra poder caber a mesma carga. Olha que troço absurdo. Tipo, cara, essa aqui não entra, mas se você fizer, em vez de uma de 70, colocar 2 de 35, tipo, coisa estúpida. E mexe na cabeça mesmo. Impressionante. Sim, eu tinha muito isso com clean. 81 quilos, 81 eu não fazia. 82 eu fazia. 82 e 80 eu fazia. 81 eu não fazia. E no box que eu treinava só tinha anilha de, assim, 2 e 1, né? Então, ou era 79, ou era 81, ou era 83. E o 81 eu não fazia. Mas agora... Agora vai. Agora vai. Agora melhorou, mas demorou. Que maravilha. Agora, eu queria mudar um pouquinho, porque eu andei, de novo, estudando sobre a senhorita, né? Você tem mais seguidores do que, acho que, o 6º município no Paraná. Se você se candidatar, você vira deputada, eu acho. Oh, que legal, sabe? Como é que explodiu isso? Porque eu conheço a Paty de uma outra época, de repente, puf, explodiu, tem 200... Eu lembro que a gente foi jantar, eu tava comemorando meus 10 mil, lembra? Olha aí, ó. Tem algumas vezes a mais agora. Cara, como é que explodiu isso? Foi um processo assim que você pensou ou foi orgânico? Tipo, não, se o pessoal gosta do que eu tenho pra dizer e pau. Não, foi totalmente orgânico e aleatório, assim. É mesmo? Eu fiz o camp da IRC, né? Eu fiz o 1 e no 2 eu fui a primeira turma do camp L2, antes de eu fazer parte do time fixo, né? Então eu fui a primeira turma do camp L2. E daí no camp L2... no primeiro dia o Rafa chegou e falou sobre isso, né? Sobre o investimento que a gente tinha feito, né? Um curso com alto investimento. E ele falou que a gente precisava conseguir mostrar isso para os alunos. Que a gente estava investindo em conhecimento, em levar aulas diferentes, aulas melhores, para que os alunos também passassem a valorizar e entender, né? Talvez a cobrança de um ticket mais alto e tudo mais. Então o Rafa, ele colocou ali alguns pontos, né? Vocês vão postar um bom dia e abrir uma caixinha de pergunta, vão mostrar um pouquinho do curso à tarde. Colocou algumas coisas ali meio na linha do digital que a galera usa mesmo, X stories e um post no feed. E daí eu falei pro Tia assim, isso não é pra mim. Nada a ver, eu quero aproveitar o curso, não quero ficar gravando, não quero... E eu sou muito lado emocional, né? O Tia é o racional, né? Que ele pensa. Ele falou assim, não, mas você tá aqui pra fazer um curso. Então vive o curso como um todo. Se o Rafa propôs isso, faz esses 4 dias. Se segunda-feira você olhar e falar assim, não, realmente eu não gosto disso, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de falar, beleza, segue sua vida, dê suas aulas e toca o baile. Foi uma experiência. Bom. E daí eu falei assim, às vezes ele fala umas coisas que tem sentido. Tá certo. E daí eu falei assim, tá bom, né? Tipo, não fiz exatamente o que o Rafa programou ali, né? Tipo, mas eu fiz algumas coisas e eu postei um vídeo no feed, assim. Era um dia que teve um circuito, assim, de handstand wall, que era bem grande, e eu fui a única menina que conseguiu fechar. Eu lembro, eu vi isso. E daí eu falei assim, nossa, esse vídeo é legal e tal, vou postar. Mas assim, sem noção nenhuma. Música em alta, hashtag, legenda, nada disso. Eu postei assim, sei lá, 11 horas da noite, nem me lembro muito bem como é que foi, postei de noite, só postei e fui dormir. Essa história aí que a galera fala, porque tem que responder os primeiros comentários. Não, eu só postei e fui dormir.
E no outro dia eu acordei e o vídeo tava meio bombadinho, assim, o chefe falou, nossa, acho que esse vídeo vai viralizar. E eu falava assim, não, nada a ver. O vídeo viralizou, assim, ó, 300 mil visualizações, eu nunca tinha visto isso. Então ali abriu espaço para eu começar a crescer. E começou a chegar muita gente no meu perfil, gente que queria aprender de ginástica. Eu falei assim, nossa, isso é legal, porque fisicamente eu tenho um limite de quantas pessoas eu consigo atingir, atender no dia, responder. Aqui eu consigo massificar essa informação. Então eu comecei a postar um pouco mais. No começo ainda era bem cru, assim, não tinha muita constância. Eu não tinha hábito, então eu demorava muito para editar um vídeo. O Xia me ajudava muito, assim. Demorava muito para editar um vídeo, demorava muito para fazer uma legenda. E daí acho que é uma coisa da ginástica também, né? É um esporte muito do perfeccionismo, né? Então, se o vídeo ficasse, ai, minha calça ficou dobrada, não ia postar. Ai, porque meu cabelo ficou pro lado. Ai, porque minha ponta de pé, porque ficou qualquer coisinha errada, eu não queria postar. Então, o começo foi mais batalhado ali, eu fazia bem menos posts, e agora tá mais natural, né? E eu vejo como essa forma de comunicar um conhecimento que eu tenho e levar ele para uma massa maior que eu não alcançaria presencialmente, talvez, né? Perfeito. Então, ali eu consigo... E agora a gente tá crescendo cada vez mais, mas de forma bem orgânica, assim. Eu gosto dessa ideia de entregar o conhecimento... Porque ele não é para mim, né? Talvez ele possa ajudar muito alguém que tá ali na busca de um movimento. Você dá aula no boxe, né? Você sabe que aquela sensação de fazer o primeiro, ela Sim. é inexplicável, né? E pra gente que é coach, é mais ainda, né? Nossa, meu trabalho funciona. Exatamente. Então... Eu passei por fases. Eu ralei, eu aprendi a fazer, eu aprendi a ensinar, e essa pessoa agora destravou um negócio na cabeça dela. Eu falo pros alunos, lá os caras estão de saco cheio já, Davi. Esporte é microcosmo da vida, porque se você não consegue fazer aquilo ali, quebra em pedacinho e faz. Eu nunca saí pra fazer um Ironman pensando assim, tô de roupa de borracha, óculos, touca, vou nadar os 3.800. Vai ter uma hora na maratona, depois que eu pedalei 180, que vai doer. Cara, espera pra chegar lá, não tem outra forma. Bem legal. Viver o processo, né? Agora, nessa empolgação, assim, deve ter tido uma ou outra, assim, que tipo, ai, cara, porra. Não é isso que eu tô querendo falar, não é isso que eu tô querendo vender entre aspas, né, porque o teu é disseminar conhecimento. Porque sempre tem um engraçadinho, ou sempre tem aquele cidadão que, tipo assim, que você tem espelho em casa, por mais que eu não veja, tem coisas da tua pessoa que, puta, isso aqui se passar, daí geralmente, assim, é o dom divino, eu acho, de tipo, vou colocar um carinha pra falar, mas não sei o que, não sei o que. Como é que foi as primeiras? Porque agora que eu tô, ainda que mais velho que vocês, mas agora que eu tô entrando nesse negócio de plataforma digital e ter que colocar a cara pra bater e tal, você vai criando uma pele de jacaré, porque se você for, porra, cara. No começo me abalava, assim, nossa, no começo me destruía, assim, tipo, meu Deus, eu não consegui passar a informação que eu queria, ou entenderam tudo errado, ou, talvez... Um comentário maldoso por natureza. Maldoso, isso, Hoje eu não, hoje eu tenho um filtro, assim, e eu também tenho alguns cuidados que eu não tinha naquela época. Eu recebia muito hate, assim, de a galera que defende que os movimentos têm que ser restritos e não querem balanço. Uhum. Então hoje eu tenho alguns cuidados, assim, você vai ver que no meu perfil tem, tipo, keeping bar muscle up, keeping ring muscle up, então pra já nichar um pouco mais, é com esse público que eu tô querendo comentar, com ele que eu quero falar, é pra ele que eu tô produzindo esse conteúdo. Mas, realmente, assim, tem umas coisas que você olha e você fala assim... Será que essa pessoa estava feliz hoje ou ela só estava de mau humor e descontou em mim, né? Não sei. E assim, às vezes é de um lugar de zero o direito de fala. Se diz o cara falou assim, quer se machucar? Só fazer crossfit. Eu falei, tá bom, tô com 5 minutinhos, eu vou xeretar o cara. O cara não faz nada. O cara não faz nada. O cara nem musculação direito faz. Ou seja, como é que você pode falar alguma coisa que você não conhece? Esses dias eu ganhei uma aluna que era fisioterapeuta, ela chegou lá com o nariz meio crossfit, tá, não sei o que, tá. Falei, Flor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aula e daí no final você me diz o que você achou, tá, não sei o que. A mulher saiu matriculada. Ah, que legal, porque, puxa, eu achei que não era assim, eu achei que não tinha esse cuidado, eu vindo da fisioterapia, eu vi que vocês aquecem bem, não sei o que, tá. Pois é,
fica difícil você discutir sobre alguma coisa que você não conhece, né? E assim, acho que é pior ainda no caso das moças, das mulheres, das meninas, do ponto de vista de alguma coisa que vem falar com aquilo que a pessoa vê, né? A gente se encontrou num workshop lá da RC, falei pro senhor, pô, posso ir lá? Pô, cara, você é ex-aluno dos caras vão ficar felizes em te ver, tá? E eu me lembro que eu cheguei lá e falei, a mocinha tá correndo, com as pernonas de fora, não sei o quê. Ai, nego, você não achou que eu tô gordo? Eu falei, não, tá linda, tá correndo, não sei o quê. Você percebe que pro gênero feminino pega um pouco mais, apesar de ter várias pessoas que agora tenho estudado um pouco mais sobre isso, os maiores perfis são femininos. Então, às vezes tem a mulherada que entra pra espinhar, às vezes tem o cara que quer ser um engraçadão, que fica mandando uma mensagenzinha meio boba e tal. Como é que você navega tudo isso? Nessa parte é mais difícil, assim, acho que a relação com o corpo, eu não tenho uma relação tão fácil, né, vai ser muito mais fácil você me ver falando assim, nossa, nego, eu tô muito gorda, tô correndo a minha perna, então, não sei o quê, do que você me ver falar, nossa, nego, tô me sentindo bem, né, isso é meu, acho que eu já tive, né, um corpo X na ginástica, hoje eu tenho um corpo Y com objetivos diferentes, e eu sei também os locais que eu peco, né? Hoje, alimentação talvez seja o pior. Você pode falar disso melhor, né? Que o shape, ele custa caro, né? Porra! Pra alimentação, treino e abdicação. É muito caro você ter um shape, né? Segunda-feira a gente retoma, só pra você saber. Muito bom. Porra! Então Tô chorando já, é quinta, tô chorando. É um preço muito alto, né? E hoje eu tenho uma vida ainda muito corrida, né? Eu dou várias aulas e eu sinto que isso é o que eu mais peco. Por mais que eu sinta o meu corpo forte, funcional, capaz de várias coisas, eu sou mulher, né? Sempre queria ter menos gordura na barriga, um bracinho mais fininho. Não, o braço eu não ligo, eu gosto de ser forte, assim. Aí, ó. Tipo, gosto de ter umas costas largas, um bração, mas tipo, menos gordura na barriga, perna mais firminha, acho que isso é natural, né? A gente sempre... E quando vem um comentário de alguém que não te conhece, no começo me abalava mais. E agora é isso. Essa pessoa não sabe o que eu vivo, ela não sabe quem eu sou e ela não sabe as coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, não tem como eu... Quer dizer, sempre tem, mas eu tento não deixar que isso me abale, porque é isso. A internet, ela dá voz pra muita gente que não tem o que falar, na verdade. E o que é pior, tem um processo que eu estudei esses dias, porque a primeira vez que... A gente falou sobre isso. A primeira porrada que eu levei, assim, cara, me arrepiou os pelos do braço na hora, assim. Eu falei, cara, de onde o cara tirou isso, cara? Porque que escroto, não tem outra coisa pra dizer. Daí eu fui estudar um pouco isso. Então tem o lado reptiliano do nosso cérebro, que vem lá de trás, quando começou a existir o Homo sapiens, associado hoje em dia. Eu posso te elogiar hoje. Em 3 dias você esqueceu disso. Agora, a gente acabou de falar, você lembrou do primeiro que falou, tá, não sei o que. Porque no nosso cérebro, aquilo que é gostoso de ouvir não é uma ameaça. Lembra que você não tinha casa, fechava a porta. Não, vinha lá o dente de sabre, vinha lá o mamute, lá aquele elefante gigante peludo, pra te matar. Então, tudo que é negativo hoje ficou no nosso cérebro como, olha, presta atenção, isso aqui é alerta, isso aqui é sinal amarelo virando vermelho. E tudo que é legal que você ouve, tá legal, mas o negão querido. E 3 dias depois você esqueceu. Infelizmente é assim. Então, você pega e junta isso do teu cérebro reptiliano lá atrás com o que está acontecendo hoje em dia, que tem um monte de gente insatisfeita, porque vamos ser bem sinceros, você sabe disso melhor que eu, você é uma belíssima editora da tua história. A gente tem uma amizade nível pessoal, eu sei que algumas coisas desse ano aconteceram, né? Perdemos um cachorrinho e tal, não sei o quê. E você não ficou postando isso. Falou, galera, o Keeping Pull Up faz assim, tá tendo dificuldade, faz assim. Então, pô, a vida da Paty é uma maravilha. O cachorro dela é eterno, a família dela ninguém briga com ela, conta tão sempre paga, tá viajando pra caramba. Então, a pessoa vê aquilo, ela deve, tipo, cara, mas eu não tenho isso. Não sabe quando você rala atrás dessa história toda. Então, acho que é isso que complica, a gente precisa aprender a se... Tá, mas essa é a parte, mas ao mesmo tempo não é a parte por completo, porque não dá, não quero expor também isso. Não faz sentido. Exatamente, né? Acho que
as redes sociais, né, no geral, elas são um recorte da nossa vida, né? Nunca Perfeito. são o todo, né? Existe muito mais coisa. Eu sei que existe muitos influenciadores que mostram o dia a dia como um todo, mas ainda assim, né, é um recorte que a pessoa resolveu mostrar, né? Não é o todo. É, como você falou, né? A gente talvez se coloca mais à frente pra tomar porrada, mas tem umas porradas que às vezes a pessoa só não tava num bom dia, Sim. ela descontou em você. Então, hoje eu tento dar uma filtrada. Uma coisa que eu sou muito resistente é assim, quando vem uma galera falar, ah, porque só consegue porque é com balança, só consegue porque é com balança. Essa é a minha briga agora na internet. Então, eu sempre posto, não, eu consigo fazer sem balanço, tá aqui, ó. E é uma coisa que me faz bem, talvez me fala, não, ó, você é capaz, entende? Tipo, não deixa essas pessoas te abalarem. E eu acho que vai ter sempre, né? Mas é Atrás do celular é mais fácil, né? sim, mas é que é assim, né? É engraçado, né? Pô, lá atrás, cheguei e mandei uma mensagem puxando, falei, poxa, eu tenho que agachar, cara, pô, tá chato, não sei o quê. Eu falo pra todo mundo isso, história que me marcou, assim. Aí ele, não, tá bom. Aí passou um tempo, falou, você que lê bem inglês, pega esse achado aqui, essa pesquisa. Daí tinha lá uma correlação entre o que você agacha e o que você quer levantar. Daí ele, ó, eu só escrevi assim, obrigado. E daí eu me forcei a gostar de agachar. Tanto é que já tô semi-aposentado e agacho 2 vezes por semana. Algum processo existe. Ou seja, você tem como fazer a mesma coisa de forma educada. O que eu falo pros meninos, para quem tá comigo, tá, não sei o quê. Ah, porque a pessoa foi grosseira comigo aqui, a moça da recepção e tal. Daí você fala, tá, você vai deixar isso te abalar? Porque você tem o teu padrão de conduta com as pessoas. Se fizeram com você, você vai reduzir o teu padrão. E 2, ela muito confortável atrás de um teclado. Você acha que ela falaria a mesma coisa na tua frente? Essa transformação, que a gente já vai falar sobre isso, só que no teu caso no High Rocks. Eu queria ter uma experiência de como se fosse subir no palco mesmo. Então tomar água com sal, desidrata, não sei o que, tarará. Pô, eu peso naturalmente 90, eu cheguei a 82,700. Caraca. Aí, quando o maluco me viu, tipo, que bomba você tá tomando? Não é assim, tipo, nego, você toma bomba? Fala, velho, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar. Eu falei pro cara, eu adoraria ser milionário. Porque você ia lá pra casa, você ia fazer exatamente o que eu fiz, e vamos ver quanto tempo se demora. Quanto dura, né? Foram 4 meses, vamos ver quanto tempo se dura fazendo isso. Pô, mas daí como é que é? Daí mudou. Quando você consegue se despir da ideia de que não estão atacando a Paty, ou não estão atacando o Nego, ou não estão atacando o Xan, você está atacando uma imagem que eu tenho, que você tem da minha pessoa, aliás, aí fica um pouco mais fácil. Porque se fosse há um tempo atrás, eu ia falar, velho, vá, parará. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, cara, passa 3 meses comigo pra você ver se você aguenta. E te digo mais, ó, vai, semana que vem começa de novo. O cara, porra, é mesmo, como é que faz? Daí meio que você viu uma espécie de referência. Devem ter, tem as maçãs podres, não resta a menor dúvida, mas deve ter uma outra pessoa que chegou no hate ali, você respondeu ou mostrou e tal, que ela falou, ah, vou começar a seguir. Porque de repente ele não tinha noção de que ele estava sendo desrespeitoso. Sim, Sabe? acho que tem um menino que a gente até troca umas ideias, foi assim, né, ele comentou um post meu de Glide Keep, falando que o pé não podia passar da barra, pelas O Glide regras e Keep tal, pode. e daí eu respondi assim, ah, como está descrito na legenda, o Glide Keep é um movimento tá. Daí ele respondeu, ah, desculpa, eu não tinha lido a legenda e tal, não sei o quê, e daí ele começou a me seguir, daí vira e mexe eu posto, eu vejo que ele curte, comenta lá, então Ah, que acho legal. que também é um processo de educação, né? Não sei se todo mundo tá pronto pra ser educado nas redes sociais, Não, mas senhorita, desculpe. algumas pessoas talvez a gente converta. Não, não, ó, se você conseguir converter 51%, já dê tiro pra cima de felicidade, porque eu acho que é 20%. As pessoas, elas não estão aí, porque na verdade, como ela não tá te vendo, ela não interage, ela não pega em você, ela não sente você. Então, é um bicho na internet aí, tá aí pra mim, tanto faz, tanto faz. É fácil, né? Triste É isso. fácil. Agora, falando sobre a ideia de criar uma base para fazer outros esportes, e é muito engraçado, assim, as pessoas que eu conheço são educadores físicos, do ramo da saúde, enfim. As pessoas sempre querem aprender coisa nova, né?
Me conta como é que foi essa experiência do Hyrox aí, que eu vi que você fez e tal. Então, na verdade, foi loucura também, né? Eu fui pra seletiva do TCB e eu tive uma lesão no cotovelo, tive condilite. E eu queria muito ir pra seletiva, então eu continuei martelando em cima de uma lesão que já tava ali. E daí, quando passou a seletiva, já tava bem ruim, assim, ó, nossa, não conseguia segurar um copo, assim, na Que mão, isso. tipo, não tinha. Daí eu fui no médico, a gente tratou, e daí o médico falou assim, olha, agora a gente vai fazer 7 dias com remédio lá e tal, e daí eu preciso que você fique 15 dias sem treinar nada de suspenso, e depois a gente começa a fisioterapia. Daí eu falei, nossa, 15 dias, vou enlouquecer, né? Que ser humano que fica 15 dias... É difícil, né? Daí eu falei pro Xia, talvez seja uma oportunidade de eu fazer algo que eu não gosto e que eu faço muito mal, que é correr. E daí eu fui pra uma assessoria de corrida. Fui lá, conheci e tal, falei, legal. Daí ele falou assim, você pode vir 2 vezes na semana presencial, a gente manda mais um treino, e eu comecei a correr. Então eu comecei a correr, porque eu não podia forçar muito o cotovelo, comecei a correr. Até aí, nada de Hyrox na tua Nada cabeça. de Hyrox. Tava lá correndo, feliz. Feliz não, né? Porque eu odeio nego. Não sei como é que você fazia isso. Vai que uma hora esquenta. Não sei, gente. Eu acho que eu tô no Polo Norte, que não esquentou até. Tá, Sabe louco. as mulheres lá da corrida falavam assim, não, que uma hora o bichinho da corrida vai te picar. Eu falava pra elas assim, acho que eu tô de repelente. Não funciona. Enfim, daí eu tava correndo, já tava há algum tempo correndo, né, na assessoria. E daí começou esse boom, né, da modalidade, surge aqui, surge lá e tal. E daí o Paul me convidou. A gente tava... Onde que foi? Acho que foi na Copa Sur, ou na final do TCB ali. A gente tava lá no stand da Sky Hill e ele falou, eu queria ir na prova, mas eu queria ir com uma menina. Porque daí as cargas são... acho que o kettlebell é um pouco mais leve. Enfim, no final das contas nem era, porque a gente foi e era tudo pesado pra mim, e era tudo a carga do masculino. Mas enfim, daí ele falou, e daí eu falei pra ele assim, eu quero muito classificar pro TCB esse ano. Porque daí no ano do cotovelo eu tinha ficado em 9º, entrava 8 meninas. Nossa. Daí eu falei, eu quero muito classificar pro TCB, e o Hyrox era uma semana depois, né? Eu falei pra ele assim, então... Mas eu acho que eu não classifico porque eu vou pra seletiva de Sorocaba, né? Então era uma seletiva muito pesada. Ele falou, não, então vamos fazer a nossa inscrição, vamos fazer. E se você classificar, a gente pensa nisso lá na frente. E daí eu fui pra seletiva, fiquei em 9º de novo. Caramba. Sou binona, nego. Enfim. E daí eu já tava treinando mais com esse foco, então a assessoria ajustou os meus treinos para essas corridas mais intervaladas. E eu fui bem sincera com o Paul, né? Eu não sou uma pessoa que corre bem. Ele é muito mais alto do que eu, ele tem um pace muito melhor. Então a gente ia pra curtir o evento, curtir a prova, ter uma experiência diferente. E ele é um amor, né? Nossa, ele é aquela pessoa que te coloca pra cima o tempo inteiro. E ele falava o tempo inteiro, não, vamos no teu ritmo, quando você achar que dá pra apertar, dá. E daí foi isso, assim. Daí quando a gente decidiu, acho que eu fiquei uns 3, 4 meses treinando mais específico, né? Assim, então, tipo, corrida mais intervalada com as estações. E a gente foi no primeiro evento de Hyrox no Brasil, em São Paulo. Foi muito legal. Nossa, é um evento que eu indico pra todo mundo, assim, tipo, vale muito a pena pelo evento. A prova é horrível, né? Tipo assim, nossa senhora. Corri o primeiro, corri o segundo, um terceiro. Terceiro, olhei pro Xia e falei assim, deu. E ele me olhava com uma carinha assim, filmando. E eu, tipo, mano, acabou. Não tá entendendo. Nada. Não, mas é que acho que tem a ver com a quantidade de massa magra que você tem no corpo. Que dificulta mesmo. Eu tô te perguntando, por causa do podcast propriamente dito, mas eu tô com planos de no segundo semestre sair da aposentadoria e me divertir. Não vou lá pra competir. Você vai amar. Porque com 86, que daí os caras falam, não, nego, chegamos no ponto, agora vamos fazer a semana de inferno. Eles chamam de peak week, semana de pico, eu chamo de semana de inferno, né? Tem uma hora que bateu um vento, assim, eu tava subindo, sabe onde é que eu moro, daquela ladeirinha pra subir? Eu falei, não, vai passar. Esperei parar de ventar. Tipo assim, você tá depletado. Mas eu cheguei pros caras e falei, velho, com 86, eu me senti super homem, assim, tipo, tem que correr, vamos fazer, tá, não sei o que, tarará. Aí eu falei pra eles, no segundo semestre, capaz de achar uma dessa, tá, não sei o que. E eu me lembro de falar com a minha prima,
que fez a segunda, que foi no Rio. Daí eu falei, pô, Bia, vamos fazer? Ela falou, não dá. Eu falei, como não dá? O nego não pesa os 60 quilos. Na hora de empurrar o sled não é a minha carga. É a carga masculina. Os caras facilitaram o trabalho pra eles. Não pra... vou eu e a Paty. Então tinha que ser 100 pro nego, 50 pra Paty. Vamos colocar 75. Não, isso aqui é uma carga só. Então sofreu mesmo. Uhum. Assim, sofreu no bom sentido, né? Deve ter sido divertido. Especialmente pra você, nessas horas. A hora da corrida que eu julgo que deve ter sido meu... Na verdade, o que eu senti é que, assim, como a corrida era um pouco mais leve pro Paul, ele chegava na estação bem, né? Porque a gente tava correndo no meu pace, então já era leve pra ele. Uhum. Acho que umas 2 ou 3 semanas antes ele tinha corrido uma meia maratona, tipo, pra um pace de 5, de 4 e pouco. Então ele tá correndo muito bem. E a gente chegava na estação, eu tava um pouco mais cansada, né? Porque a corrida, pra mim, era Vocês têm que chegar cansa. Pra Sim. ele recuperava na corrida. Mas vocês têm que chegar juntos. Tem que chegar juntos. Tem acho que uma distância lá, tem que passar o chip junto. Tem que passar o chip nos lugares juntos. Então, mas nossa, o evento, né, você vai gostar. Tipo Vamos assim, ver, né? a estrutura. Se eu chego lá. A estrutura. Não, é porque tem outras categorias, né? Tem. Não, tem Master. Eu vou. O meu objetivo é ir no Master sozinho. Isso, Tipo, vou lá me divertir. Então, mas a estrutura. Nossa, sério. O que eu tava falando pra um colega meu que a gente fez um episódio aqui que fez. Eu fiz 3 Ironmans à distância full. Ele fez 33. E assim, a gente conversando, assim, cara, em um determinado momento eu fiquei emocionado, o olho ficou cheio d'água, ele ficou. A prova, é que eu falei pra ele, cara, se você me der uma injeção que eu tomo quinta-feira, vomito, diarreia, não sei o quê, domingo eu tô pronto pra competir, eu vou. Porque o problema não é o dia é super legal, o problema é chegar lá. Porque nem você tá sofrendo, tá não sei o que, mas é o que eu tava falando com ele. Tá sofrendo, de repente desce um anjo. Fala, você quer parar, meu filho? Eu te tiro daqui. Você fala, não, eu tô aqui pra isso. Quero terminar. Eu quero terminar, exatamente. Então é um processo assim que você tá lá pra se testar, você não tá mais pra, desculpe, pra porra nenhuma, você tá lá pra você, não tá mais pra ninguém. Então eu queria ver ele fazer. Acho que tem uns eventos similares aqui em Curitiba. Tá tendo, né? Tá tendo E daí, de alguns. repente, fazer um e ver qual é e tal. Sair da aposentadoria. Nossa, eu acho que vai sair de vez. Sério, é muito legal. Divertida. Assim, no meio da prova, eu só pensava assim, pelo amor de Vai Deus, acabar. que acaba. Tem que acabar, porque ou a prova acaba, ou acaba comigo. Mas você vê a galera correndo do lado ali, tipo, uma galera andando no nosso hit, tinha uma galera andando, assim, gritando, comemorando e tal. Então, acho que nossa, toda a vibe, assim, tem um túnel de largada, aquilo pra mim foi o auge, assim, tipo, um túnel de largada, uma música super alta, umas luzes, assim, ele fica passando umas mensagens meio motivacionais, contagem regressiva. Nossa, então, nesse momento eu queria muito estar ali. Sim. Durante a prova, eu realmente sofri. Tipo, eu não corro bem e eu Sim. tava tentando manter o mínimo ali pra, tipo, também não queria que o Paul baixasse muito o ritmo, então eu tava me esforçando. Mas assim, são 8 quilômetros, né? Sim. Pra mim é sofrido, né? Não sou uma exímia corredora. Mas quando acaba também é muito legal, assim, achei toda a vibe do evento muito legal. Realmente, o Gus fala isso, né, tipo, é uma festa com a comunidade mesmo, assim, é muito legal. Acho que você vai desaposentar de vez. Eu acho que é legal esse processo que você estava falando, tá me lembrando de uma prova. Acho que no Brasil a gente sofre um pouquinho com isso, sabe? Provas que são feitas por organizadores brasileiros e tal, não sei o quê, a gente sofre um pouquinho. Em 2008, você devia estar na manjedoura da mamãe, de tão criança que era. Eu fui fazer, quase que cuspiu, fui fazer a maratona de Berlim. E daí os caras pedem algumas informações, tá, não sei o que. Aí, antes da prova começar, a cara ficou arrepiado até hoje. Antes da prova começar, levantam 3 helicópteros do chão. E daí vem uma voz. Fala primeiro em alemão, depois em inglês, depois em francês, não sei o que. Falam todas as línguas das pessoas que vão correr a prova. Aí tinha uma voz, uma carioca, que eu tenho uma visão dela que ela é linda, né, cara? Bem-vindos à 30ª Maratona de Berlim, não sei o quê. Cara, eu pulava no mesmo lugar, assim, tipo, cara, libera a porteira que eu quero correr agora. Então, esse processo que eu acho que o Brasil tem muito a crescer. A gente tem boas provas, tem uma costa litorânea bacana pra fazer prova aquática, tem uma série de coisas, mas esse ponto a gente peca um pouco.
É. E daí, você veja que coisa legal. A pessoa que começou como ginasta, que quer ensinar, que quanto mais a gente ensina, a gente mais aprende, tá, não sei o quê. Não, vou tentar isso, vou tentar isso, vou tentar isso, vou tentar isso. E tá aí, pô, Tô fazendo um nadando monte de agora, hein, coisa. nego? Voltei, hein? Ô, segura, hein? Agora vai. Daqui a Eu pouco tá sou fazendo um muito ruim, eu triatlo. sou muito ruim ainda. Não, Mas vai com o acho que tempo. foi você que corrigiu uns Uhum. anos atrás, né? Um stories meu. Ah, posso dar uma dica e tal. Melhorou, aquilo melhorou. Já tô conseguindo. E assim, guria, infelizmente, quando a gente começa a colocar exercício resistido, você ganha uma certa massa. Eu me lembro que quando eu era triatleta eu conseguia flutuar um pouquinho melhor na água. Hoje eu pulo, parece um Ah, prego, vai lá pra baixo. minha perna. E daí você tem que fazer muito esforço. Daí você começa a nadar assim, daí dá a lombar, não sei o quê. O Mazi uma vez me mandou uma mensagem também. Nego, você que é ex-nadador, como é que faz, não sei o quê. Eu falei, Mazi, inclina um pouco o tronco pra frente, porque você tem muita coxa, porque é ciclista e crossfiteiro e tal. É o que eu mais Complica. sinto, assim, minha perna vai pesando, assim. E daí acho que eu começo a ficar desesperada, eu bato mais forte e Cansa mais. pesado, canso muito mais. Cansa mais. O dispêndio de oxigênio por causa de grandes grupos musculares ali cansa demais. Mas me conte, esse processo é bem legal pra gente já encaminhando pro fim, que é uma conversa maravilhosa. Não é divertido fazer tudo isso? Acho que é o mais legal dessa história toda é isso. Cara, eu faço isso, eu faço aquilo, tenho aquilo outro. Tem isso aqui que eu vou mal. Você não deve passar por isso, mas tem épocas na minha vida que meu ring muscle up tá uma maravilha e o bar muscle up não tá tão bom. E daí melhora um e o outro cai um pouquinho. Ou, poxa, a semana passada tá fazendo 2 piruetas e continuando andando. Agora eu fiz uma e já dei com a bunda no chão, tá? Não é legal isso, guria? Você poder ter tudo isso, que agora virou moda, mas acho que todos nós éramos antes disso começar, que é atleta híbrido. É. Né? O cara faz um monte de coisa porque eu acho divertido. Hoje, acho que eu gosto disso. Assim, talvez se falasse pra mim hoje, não, quer ser especialista nisso? Até pro Instagram, né? No começo, eu pensava muito, vou falar só de handstand. Mas acho que eu gosto de falar de tudo, de viver o todo, se permitir aprender coisas novas. Então, eu odeio correr. Eu odeio correr. Então, todo dia que eu saio de casa e vou pro parque correr, eu venci. Porque eu cheguei lá. Mas você vai odiando, você vai até lá com Eu vou raiva. odiando, eu corro odiando, eu termino Você tá de odiando. sacanagem. Então, teve uma fase ali no meio, um pouco antes do Hyrox, que eu achei que eu ia começar a gostar. Tipo assim, eu ia sexta-feira às 6 da manhã. Caraca. Falei assim, não, acho que eu tô gostando, porque ninguém vai sexta-feira às 6 da Sim. manhã. E no sábado e no domingo eu ficava enchendo o saco do Xia, não, vamos correr. E ele falava quanto que é? Eu falava assim, é 50 minutinhos. Falava assim, no diminutivo. Então ali eu achei que eu tava gostando. E daí acho que com a intensidade do Hyrox eu dei uma, tipo, não, acho que eu não gosto tanto. Né? Tem que correr mais forte, né? Porque a corrida leve ela é mais gostosa, né? Mas acho que o aprender coisas novas sempre vai ser o norte. Pra mim é incrível, assim. Ainda tenho sonho de aprender luta, alguma coisa assim, mas o Xia tá sendo resistente. Né? Eu confesso pra você que eu falei com 50 eu vou aprender a bater manopla de boxe. Estamos virando quase 52, ainda não achei ninguém, mas eu queria muito. Confesso pra você que queria muito, porque eu acho muito legal. Eu sempre fecho, e vou fazer essa pergunta pra você daqui a pouquinho, mas essa questão, essa ideia do que é saúde pra você, pra mim, tá em uma espécie de equilíbrio onde eu não só treino e aprendo coisas novas pra minha cabeça, mas pro meu corpo também. Né? Então, tipo, olha, eu fui triatleta por 10 anos. Pergunta assim, nego, vamos pegar a bike, vamos sair pra pedalar? Eu não gosto, mas eu ia. Eu ia porque era o meio da prova, eu tinha que aprender a fazer aquilo de alguma forma. Então, eu tava rindo, não porque correr pra mim é legal e pra você é difícil. Não, porque eu tava me lembrando justamente do processo de pedal. Quando eu comecei, que eu me inscrevi num meio Ironman já, a galera veio, pô, mas o cara é corredor e nadador, acho que pedalar é fácil. Eu ia pro autódromo. Acordava às 5 horas da manhã para chegar às 6 no autódromo, para poder pedalar, porque eu sabia que aquilo era um ponto ruim. Então, acho que todo educador físico, todo educador, no modo geral, tem uma consciência mais clara daquilo que não faz tão bem, e daí, tipo, cara, eu vou trabalhar isso. Talvez você não gostasse de sexta-feira às 6 horas da manhã, mas você sabia que era um negócio que você tinha que fazer. Né? Sim. Eu acho que isso que compõe a minha pergunta para você, para a gente fechar esse papo maravilhoso, que é, o que é a saúde para a senhorita, então? Nossa, que é saúde? Acho que quando a gente fala saúde, né, normalmente a gente associa a doença, né, ali. Mas pra mim, saúde não é
a ausência da doença. É um equilíbrio entre o corpo, mente, as emoções. É eu ser capaz de fazer várias coisas, de nadar, correr, fazer crossfit, me pendurar numa barra, virar de ponta cabeça. Eu acho que ter um equilíbrio entre tudo isso para que seja saudável para minha autoestima, que eu me sinta bem comigo e com as pessoas que estão ao meu redor, que eu possa levar qualidade de vida e proporcionar qualidade de vida tanto para mim quanto para os outros. Perfeito. Eu não tenho nada pra dizer. Matou a pau. Gente, essa é a Paty Moura, doce de pessoa, que eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto dela desde a primeira vez que eu vi essa menina. E, Paty, olha pra aquela câmera e fala dos teus próximos passos, rede social, me segue, tudo aquele negócio. Então, no Instagram, vocês vão me encontrar com Paty Moura, com 2 Ys. Então, Paty Moura com os 2 Ys. Vai ter muito conteúdo de ginástica lá. Espero que daqui pra frente mais ainda, que a gente possa atingir mais pessoas. De forma presencial também, hoje a gente tá fazendo alguns tours. Então, quem sabe a gente não vai visitar você na sua cidade. Comenta aqui qual cidade você quer que a gente esteja, para que a gente possa saber também. Mas acho que os meus próximos passos são esses. Conseguir, talvez, levar cada vez mais esse lado do Instagram de uma forma profissional e, quem sabe, migrar para outras plataformas também. Olha. Talvez YouTube. Eu também tô no TikTok. Eu não lembro como é meu TikTok, mas acho que é moura.pat, alguma coisa assim. Mas a gente quer se dedicar esse ano também a expandir um pouquinho esse conhecimento para outras plataformas. Muito legal. Pessoal, por mais um episódio, muito obrigado. Até.